Está no ar mais um Olhar de Trabalhador. Esse é o episódio 6 da primeira temporada, entrevistando Sebastião José, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Rio de Janeiro, diretor nacional da mesma central e presidente do Sindicato dos Rodoviários aqui no município do Rio de Janeiro. Sebastião vem analisando a transição, a terceira eleição do presidente Lula e os desdobramentos aí agora antes da posse. O assunto de hoje, Sebastião, obrigado aí pela sua presença mais uma vez aqui no Outro Olhar. Estamos aqui na TV Comunitária, canal 6 da Claro Net. É o seguinte, a situação de Brasília. Hoje é segunda-feira e no sábado um suposto empresário tentou detonar um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Uma situação grave, né? Principalmente que na posse do Lula, no dia 1º, estão sendo esperados 300 mil pessoas. Eu, inclusive, estarei em Brasília. Vamos analisar isso. Como é que você analisa essa situação aí que está rolando, principalmente na capital federal e nesses acampamentos aí, lá no QG principal do Exército, em Brasília, e também em várias capitais? Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez por estar aqui no teu programa. Infelizmente, né, a gente tem que falar logo aqui no início sobre um fato que o nosso país nunca se cogitou existir isso aqui, né, com essa gravidade e sendo fomentado por quem tem o dever constitucional de combater todo ato de violência, e não mais esse, né? É um crime hediondo, um dos crimes mais graves previstos na nossa legislação. Mas isso tem uma motivação política, mas isso foi alimentado ao longo dos últimos anos, né? Às vezes as pessoas se comunicam em silêncio, né? E o presidente Bolsonaro ele tem feito isso. Ele quando fala alguma coisa, ele fala tipo assim, espere que vai acontecer alguma coisa e não sei o que e tal. Então fica aí esse pessoal os mais radicais sempre na expectativa de que é possível fazer alguma medida radical para que o presidente faça a intervenção, que é o sonho de consumo de todos eles. O sonho de consumo desse grupo mais radical é a ditadura de volta, não há dúvida. Eles estão na porta do quartel pedindo intervenção militar. E aí, na avaliação deles, como o presidente tem dito, tem feito uma interpretação que só tem ele e um ministro que tem esse entendimento, né, da Constituição, de que ele é o comandante-chefe, e aí ele poderia decretar estado de sítio, desde que se enquadrasse ali na legislação. Eles estão achando que podem, com esses arruaceiros, criar criar um ambiente que seja propício para o presidente decretar o estado de sítio e aí não fazer a transição para o governo Lula. Mas eu acho que eles não têm competência para isso, e graças a Deus que não tiveram, porque a situação de Brasília é gravíssima, né? O motorista percebeu ali a caixa aclopada ao caminhão e chamou o Corpo Bombeiro e a Polícia Militar, que conseguiu ali retirar o artefato. Você imagina aos arredores do aeroporto de Brasília um caminhão de combustível explodindo cheio, a tragédia que seria, né? A exposição que o nosso país teria. Ou seja, tem que parabenizar aqui também a ação da polícia e esse motorista, que foi muito prudente de ter chamado e ter evitado uma tragédia humana, porque pessoas poderiam ter morrido, e também uma exposição, né, no momento em que o mundo, né, muitos chefes de Estado já confirmaram a presença na posse do Lula, ou seja, está todo mundo, principalmente os países que são fiadores ali da nossa democracia, estão de olho no Brasil, nessa posse do presidente Lula. Você imagina, às vésperas disso, acontece uma explosão no aeroporto, por onde vai entrar essas autoridades. Eu acho que o objetivo era esse, era criar o pânico, né, e estragar ali, e tentar, de alguma forma, estragar a posse do presidente Lula. Deu errado, né? E aí a gente vai aguardar que essa pessoa responda, né? O outro, depois do dia 1º, quando ele perder ali o fórum, ele vai responder. Mas esse aí não tem fórum, já tem que estar em cana
e tem que responder pelo crime que cometeu, não há dúvida. Agora, eu acho que a investigação, inclusive, está mais facilitada, não sei se é essa a sua opinião, porque o cara confessou. O que saiu, a confissão dele, dá elementos aí. Primeiro que ele não agiu sozinho porque ele recebeu, ele chegou a Brasília numa caminhonete que tinha, acho que 2 ou 3 armas, etc. Mas depois ele recebeu as granadas, os explosivos ele recebeu depois, certo? E ele falou que ia distribuir naquele acampamento. E ele falou que tudo foi articulado lá no acampamento. Então, está claro que ele teve uma equipe que está com ele nisso e que isso pode ser desvendado e tal. Agora, eu queria mostrar aqui para os nossos telespectadores, para o seu comentário, o arsenal, né, o arsenal de armamento, certo? Que que foi publicado aqui uma foto que é citar aqui, ó, da TV Globo, que saiu no G1. Arsenal encontrado com suposto empresário. Está aí, ó. Olha a quantidade, mais de mil balas, etc. Ele disse que ia colocar bomba para criar o caos e provocar o estado de sítio, como você comentou. E assumiu que se inspirou em Bolsonaro, e que passado um mês ele viu que não aconteceu nada. Por quê? Porque ele conversou com supostos bombeiros e polícia militar que estava lá perto do acampamento, e eles disseram que não iam intervir naquela manifestação, aquela quebradeira que eles fizeram lá, tentando invadir a Polícia Federal. E ele entendeu, disse ele, que isso representaria que os bombeiros e a Polícia Militar estariam com o Bolsonaro. A Polícia Militar já se pronunciou. Até ontem, pelo menos, não vi o pronunciamento do Corpo de Bombeiro nem do presidente. Como é que você avalia isso aí? Olha, Moisés, algumas coisas têm acontecido, né, nesse governo, que isso não é um fato isolado, isso é uma consequência de um governo que incita a violência, né, que tenta dar o golpe de Estado através de atos coordenados, né? Mas a gente pode aqui citar, e aí para o telespectador entender melhor, né, a gente que é sindicalista e está acostumado a participar de movimentos, você tem uma ideia, na última marcha a Brasília dos trabalhadores contra a reforma da Previdência, nós não conseguimos chegar perto do Palácio. Os ministérios estavam cercados, muitos policiais, e a bomba de gás lacrimogênico em cima dos trabalhadores, e a polícia não deixou ninguém andar em Brasília, né? E aí a gente vê agora, né, eles tentaram invadir a sede da Polícia Federal, tocaram fogo em ônibus, aí você vê a notícia, ninguém foi preso. É impossível isso acontecer sem a conivência das instituições da segurança pública, né? Então, essa guinada, esse uso das forças de segurança pelo governo Bolsonaro, político, colocou o país numa situação muito delicada. Eu acho que o ministro Flávio Dino vai ter muita dificuldade de trazer, né, principalmente as forças auxiliares para dentro do papel institucional e constitucional que a Constituição define para eles. Porque a gente tem... muitas pessoas ficam muito em cima, né? Fala Exército, Marinha e Aeronáutica. E a gente se esquece que, muitas vezes, as forças auxiliares no Brasil têm um efetivo 3 vezes superior às 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, o que existe de forças auxiliares são muito superiores, e esse tipo de politização compromete a segurança da sociedade como um todo. Isso tem que ser revisto. Acho que essa questão política também tem que ser revista. Eles têm que ser... Quem quiser, o policial que quiser ser candidato vai ter que se licenciar 5 anos antes mesmo. O juiz que quiser ser deputado tem que 5 anos antes abrir mão do cargo, porque não dá para esse pessoal
usar o Estado, as instituições do Estado, que têm o dever constitucional de dar segurança para a população, usar para fazer política. Esse resultado está comprovado que não é bom para a democracia e coloca o cidadão, né, em risco. Eu acho que temos que ter cuidado daqui até domingo, porque esse pessoal, de certa forma, o Bolsonaro não ter se pronunciado respeitando ali o resultado das eleições, e ter dado uma orientação a esses seus seguidores, né, de que ele vai tentar voltar daqui 4 anos pela via democrática, né, e que vá para a oposição fazer o que a Constituição permite, né? A oposição é sadia, tem que acontecer. Agora, não se faz oposição armando a população. Então, esse é o resultado de um discurso de armar a população. E a gente ouviu o presidente dizer diversas vezes, né? Um povo armado jamais será escravizado. Então, é um convite, né, da população, para aqueles que querem um regime ditatorial, de que se arme para dar segurança a ele, para ele fazer aquilo que ele bem entender. E essas pessoas se armaram para isso, se armaram para defender o Bolsonaro. E ele agora ficou quieto, e eles estão meio perdidos, e isso é muito perigoso. Acho que é isso que a gente tem que ter cuidado. Muito bem, Sebastião. Agora, a posse, o Dino, né, o futuro ministro da Justiça, e também a Secretaria de Segurança Pública do DF, junto com o governador, que foi eleito, etc., eles disseram que vão fazer uma revisão geral de tudo lá na Esplanada, em Brasília e tal. Agora já fizeram um novo chequeio lá em torno do hotel e no próprio hotel do Lula, porque também foram encontrados 20 quilos de dinamite no Matagal, numa cidade satélite. E também foram encontrados alguns coletes, colete à prova de bala. Foi encontrado no Matagal a partir de uma denúncia anônima. Então, e o Dino disse que esses acampamentos estão virando uma incubadora de terroristas. A sua expectativa com relação à posse, porque eu soube de várias caravanas de trabalhadores, eu até estava procurando um hotel em Brasília e a agência lá que eu tenho relação falou assim: eu estou procurando lugar para 40 sindicalistas lá de Ouro Preto que me pediram aqui e tal. Isso já faz mais de 30 dias. Então está tudo cheio em Brasília para a posse, e a posse vai ser um acontecimento internacional, como você já definiu. Você acha que com essa atitude da Polícia Civil, porque foi muito rápido, né? Descobriu quem é o cara, etc. Tal, já está rolando todo um currículo desse cara, que é do interior do Pará, o cara veio do Pará, ele é ligado a pedreiras, é ligado a mineração, é ligado a esse esquema meio que está num intervalo de legalidade e não legalidade, grileiros, etc., da Amazônia. Você acha que esse esquema, a segurança que o Flávio Dino e o governo do DF, através da Secretaria de Segurança, estão dando, vai dar garantia de uma posse tranquila? Moisés, eu acho que todo cuidado é pouco, porque a gente tem uma experiência de que esse pessoal, eles se prepararam, eles se diversificaram as suas atividades, né? A origem desse grupo mais fundamentalista aí que apoia o presidente Bolsonaro começou aqui há 30 anos, nas milícias do Rio de Janeiro. E essas milícias foram exportadas para outras cidades do Brasil e agora chegaram à Amazônia, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma milícia armada, muito mais armada do que as forças de Estado. Eles conseguiram ali, né? E eles estão dispostos a qualquer coisa. Então, eu diria que essa, por exemplo, e o governo sabe disso, o presidente Lula sabe disso, tanto é que eles estão estimando 300 mil pessoas em Brasília. Você sabe que no cenário normal, do jeito que está sendo um acontecimento do século, a eleição do presidente Lula pela terceira vez,
de certa forma, houve uma intervenção num processo de extrema-direita, né, que já é um movimento que vem de outros países, se instalar no Brasil. E um segundo mandato do Bolsonaro seria ali praticamente a volta do regime. Então, é evidente que a posse do Lula deixou de ser uma posse normal. As circunstâncias fazem com que esse seja um evento que o mundo está olhando para o Brasil. O mundo está olhando para o Brasil. Então, não tenha dúvida que se não fosse esse ambiente de insegurança, porque a sociedade entende que na hora que acontece alguma coisa, os bolsonaristas estão blindados, né? Você, em qualquer cidade do Brasil, se você botar um adesivo do Bolsonaro, você não é parado em blitz, na maioria delas. Então, pode carregar arma, explosivo, sair do Pará, chegar em Brasília sem nenhum problema. É só ter uma foto do Bolsonaro na traseira da caminhonete. A polícia não para, nem a Polícia Rodoviária Federal, nem a Polícia Estadual não para. Então, aqui passou a ser um passe livre. Uma foto do Bolsonaro com 22 na traseira de qualquer carro passou a ser um passe livre. Isso é muito perigoso. Então, por isso é que a estimativa é de 300 mil pessoas. Senão, seria mais de 1 milhão de pessoas em Brasília, não há dúvida disso. Então, esse clima de insegurança já esvaziou, porque 300 mil pessoas, 400 mil pessoas é muito aquém daquilo que, no estado normal, né, com a população se sentindo segura, nós teríamos certamente mais de 1 milhão de pessoas nessa posse em Brasília. Não há dúvida. Agora, analisado aí a situação política atual mais recente, sobre a posse, sobre esses episódios lá em Brasília, vamos voltar a uma análise sobre a composição do novo governo, né? Eu queria, antes da gente avaliar outros ministérios, eu queria que você avaliasse o novo ministro do Trabalho, que já foi ministro no governo Lula, e que agora foi indicado novamente por ele para retomar o ministério e recriar, né, o Ministério do Trabalho, que é o Luiz Marinho, deputado federal eleito e sindicalista de muito tempo. Dirigiu a CUT, dirigiu o sindicato lá de São Bernardo, parece que foi até prefeito de São Bernardo, foi candidato, etc. Tal. Como é que você avalia, a primeira pergunta, como é que você avalia a presença do Luiz Marinho aí no Ministério do Trabalho? Depois eu tenho um trechinho de uma entrevista aí para a gente lançar outras indagações a você. Olha, Moisés, o que nós estamos observando na composição do Ministério do Lula, faltam 16 ministérios, já tem 21 já nomeado aí pelo presidente Lula. O que a gente percebe, eu acho que é motivo de comemoração para todos os brasileiros, é que a política está de volta, né? A política está de volta e se tenta, dentro da política, respeitando ali o resultado das urnas, fazer uma composição também levando em consideração o viés técnico, o viés de conhecimento de cada ministro para cada área. E aí não há como discutir o currículo do ministro Marinho. O ministro Marinho tem um histórico totalmente ali alinhado com a classe trabalhadora e também uma boa interlocução com o empresariado, aquele empresariado que vê no trabalhador um dos seus patrimônios, que respeita o trabalhador. Não há divergência com relação a como o Marinho conduziu. O Marinho foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, foi prefeito 2 vezes, prefeito e reeleito na mesma cidade, candidato a governador. Ou seja, é um cara extremamente preparado, tanto para enfrentar as questões políticas, porque o Ministério do Trabalho está sendo recriado, há uma necessidade de uma interlocução muito grande com o meio empresarial e com o Congresso Nacional, para que haja uma retomada de respeito, de dignidade aos trabalhadores brasileiros. Não podemos acreditar que haverá uma política de desenvolvimento econômico sem valorizar o trabalho, a geração de trabalho, a legalização dos informais, um guarda-chuva para aqueles que estão hoje totalmente na informalidade. E eu quero crer que o ministro Marinho é um quadro preparado e com a capacidade de ultrapassar essas barreiras, principalmente aí no início do seu governo.
acho que é uma promessa. Então, Sebastião, nós aqui, você sabe, você é diretor da TV comunitária aqui, nós temos uma parceria com a TVT, né, a TV dos Trabalhadores, que é oriunda exatamente de São Bernardo, lá do sindicato, etc. Agora a TVT está em toda a região metropolitana de São Paulo, com sinal aberto, e vai crescer aí muito mais. Tem um programa, Entrevistas, que o Juca Kfouri faz na TVT, que nós transmitimos aqui. E teve uma entrevista já, uma primeira entrevista do Luiz Marinho. Eu queria mostrar um trechinho aí para os nossos telespectadores e ver qual é o seu comentário. Ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Não sei se nessa atribulada fase da sua vida, o senhor teve a oportunidade de ver Você está escutando, né? Recente Estou do escutando Papa, bem. em que ele diz, em resumo, é necessário dar voz aos sindicatos, é necessário dar voz àqueles que estão excluídos, é necessário dar voz aos mais fracos, voz aos sindicatos. Ele foi muito claro. Como é que o senhor recebe esta fala? Olha, eu recebo assim como uma diretriz. O Papa é um homem sábio, muito inteligente, e ele sabe que a qualidade do trabalho, o ambiente de respeito entre empregadores e trabalhadores passa necessariamente pela organização dos sindicatos. Então, quanto mais os sindicatos forem organizados, fortes, representativos, melhor será para o ambiente de trabalho, pela qualidade do trabalho e pela qualidade da remuneração desse trabalho. Então, o Papa tem muita lucidez, muita clareza do que significa isso, que é o que nós comungamos também, na orientação do presidente do nosso governo, Lula, trabalhou essas temáticas, valorizando, infelizmente, a partir do golpe covarde, cruel contra Dilma, e o que veio depois foi um verdadeiro desmonte, precarização das condições do mundo do trabalho. O nosso desafio é agora reconstruir, e essa fala do Papa só aumenta a nossa responsabilidade, mas nos dá muita tranquilidade para saber nós estamos no caminho certo. Estamos... Aí, Sebastião, você viu aí a colocação do Papa e a colocação do novo ministro, e que a tarefa dele é reconstruir isso aí. Como é que você analisa aí como sindicalista e conhecedor desse campo todo de atuação? Eu acho que uma das palavras mais bem colocadas ali, né, tanto na fala do Papa como na avaliação do ministro Marinho, é que ele tem uma tarefa, né, de reconstruir as entidades sindicais e a relação entre capital e trabalho para um mundo civilizado, uma relação mais humana, mais social. E eu acho que essa palavra de reconstrução que o ministro Marinho usou aí, ela se aplica, eu diria que a 100% do novo governo. Todas as pastas vão ter que reconstruir, porque não há governo. Esse governo que está aí destruiu o Estado Democrático de Direito, destruiu as instituições, né? Usou as instituições politicamente como nenhum outro governante usou das prerrogativas do cargo, num viés apenas eleitoreiro e de aparelhamento do Estado. E o setor, as relações de trabalho foram afetadas com muita gravidade. E para fazer isso, eles tiveram que enfraquecer muito os sindicatos. Então, é bem possível que a gente consiga, nesse novo governo, retomar um protagonismo ali das entidades sindicais nessas relações de capital e trabalho. É evidente que não será fácil, o ministro Marinho sabe disso, mas nós temos
é um espaço, nesse momento, para buscar a reconstrução das entidades sindicais, o fortalecimento das entidades sindicais, para o bem dos trabalhadores e para o fortalecimento da nossa democracia. É fundamental. Sebastião, nós estamos chegando ao final, nós temos aí mais 3 minutos, e eu quero pelo menos que você aprofunde 2 assuntos aí dessa pauta aí do Ministério do Trabalho. Primeiro, o fortalecimento do movimento sindical, ouvir os sindicatos, como disse o Papa, depende também, obviamente, da questão do financiamento. Como é que você vê? Porque voltar o chamado imposto sindical, que foi a origem de toda a estruturação dos sindicatos muito importantes, no quadro atual, eu pelo menos considero muito difícil, e o próprio Marinho já tinha dito isso um mês antes da própria eleição e tal. Como é que você vê essa questão do financiamento? E a segunda questão, esse entulho todo antidemocrático nas relações de trabalho que foi introduzido a partir do golpe e do governo Temer, como é que você acha que isso vai transitar para uma nova situação? Bom, são 2 aspectos que, na verdade, eles caminham praticamente junto. Vai depender do fortalecimento, de um papel mais ativo dos sindicatos para que a gente possa tentar rever, né, e aperfeiçoar algumas coisas que foram muito afetadas, alterações na legislação, que fragilizou muito a classe trabalhadora e os sindicatos de um modo geral. E essa questão do financiamento, mas isso é um pretexto para deixar os sindicatos sem recurso e dominar. Então, assim, escravizar os trabalhadores, normalmente, não é verdadeira escravidão branca. Ou seja, o Brasil nunca teve um retrocesso nas relações de trabalho tão intensa como teve nos últimos anos, nos últimos 6 anos, porque isso começou lá no governo Temer, não foi o governo Bolsonaro só foi aprofundar. Mas isso o primeiro passo foi dado lá com a reforma trabalhista do governo Temer. Essa questão do financiamento, não há dúvida, haverá de se encontrar uma alternativa, porque o que eles tentaram fazer foi jogar o trabalhador associado ao sindicato contra o trabalhador não associado, dizendo que as pessoas não precisam se associar, não precisam pagar nada para o sindicato para ter direito às negociações coletivas conduzidas pelo sindicato. Ou seja, contraria o próprio Código de Processo Civil, que diz que ninguém pode ter ganho sem causa. Ou seja, está dizendo para o associado, você vai pagar e o outro que não vai pagar nada vai ter o mesmo direito que você. Então, não precisa você ser sócio. Isso foi uma estratégia maquiavélica para jogar os trabalhadores contra o sindicato e dividir a classe trabalhadora. Mas não colou. Pode ter certeza que a gente vai superar isso com muita tranquilidade. Isso. Agora, Sebastião, 30 segundos, o próximo programa, que é o episódio 7, será no ano de 2023, na próxima segunda. Sua palavra final aí para os trabalhadores sobre o novo ano. Bem, com muito otimismo, com muita tranquilidade, com muita esperança, mas com muito pé no chão. Nós não podemos esperar que um milagre aconteça. Nós temos um estado de bem-estar social destruído em todos os aspectos. São 33 milhões de pessoas passando fome, são quase 50 milhões de brasileiros na informalidade, ou seja, nós temos metade do país excluído. Isto é gravíssimo, isso não vai se resolver com uma canetada, não adianta achar que o governo vai resolver tudo de uma vez, mas é importante todos nós, brasileiros, acreditarmos que nós caminhamos para uma retomada do crescimento econômico, com distribuição de renda e com melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. É isso que a gente espera de 2023. Isso. Com um feliz 2023 para todo mundo. Obrigado, Sebastião. Aí nós estamos encerrando o ano e 2023 estaremos aí de volta na próxima segunda-feira. Obrigado e tchau. Feliz ano novo para todos.